Boa tarde, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Silas com você, o programa Palavra Viva. Louvamos a Deus por você abrir as portas do seu lar através deste vídeo, neste programa televisível, e que as bênçãos de Deus possam também adentrar no seu lar, a sua vida, a sua família, e que a paz esteja sobre vocês. Uma semana de bênção, de graça e de amor sobre a vida de vocês. Quero mandar um abraço pessoal especial também ao irmão Jorge e irmã Zélia, que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês, irmã Zélia e irmã Jorge. Também quero mandar um abraço ao primo Mateus, o primo, filho do Vitinho, que deve estar nos assistindo agora. Satisfação, um abraço especial a você, ao seu pai, o Vitinho, sua mamãe, que sempre nos acompanha aqui, são os titios da minha fofa, da Cristina, né? Um abraço especial do pastor Silas a vocês. Também quero mandar um abraço especial ao pessoal lá perto do Lobo da Montanha, e são ali parentes são vizinhos ali do Juninho, parente do Juninho, do irmão Luiz da nossa comunidade, do Juninho da nossa comunidade, do Luciano, né? Que Luciano sempre está ali também naquele povoado. Então, até falei para ele uma hora, eu quero ir aí conhecer vocês, viu? Vou ir passear, conhecer a terra de vocês, vocês são assistentes do programa aqui, abençoado, que Deus continue abençoando vocês. E o nosso objetivo aqui é pregar a palavra do reino de Jesus que chegou até nós. Que Deus possa dar a sua graça, a sua paz, e a todos que estão nos ouvindo um abraço apertado do pastor Silas, tá certo? Também ao irmão Lázaro que está nos ouvindo, tá certo? A sua esposa. Deus abençoe a todos. Um abraço especial. Nós vamos orar neste momento e hoje nós vamos falar sobre... Muitas das vezes, como pastor, as pessoas sempre me procuram, às vezes, nas suas angústias, na sua dor, e falam: pastor, eu queria ouvir Deus falar comigo. Nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Será um assunto tão importante, maravilhoso, porque Deus, Ele se relaciona tão maravilhosamente conosco e às vezes nós não percebemos. Então hoje será esse tópico que nós vamos tratar, esse tema, aliás, com vários tópicos, e eu creio que Deus tratará com você aqui nesta tarde. Oramos então. Jesus poderoso, nesses lares onde estão a Tua palavra sendo levada, Senhor, que cada vida possa ser alcançada através desse evangelho genuíno de Jesus Cristo, que o Senhor trouxe para nós, o reino dos céus à terra. Deus, visita esses lares, visita essas famílias, aonde quer que neste momento a dor, o sofrimento esteja agonizando essa família, colocando a tristeza nesse lar. Senhor, seja repreendido este mal, em nome de Jesus. Dê a paz a essas vidas, dê alegria a essas vidas. Aqui, Senhor, na nossa cidade, região, onde quer que este programa tenha sido alcançado, ó Deus, que essas vidas sejam tocadas, Senhor, pela Tua palavra. Que nós possamos abrir o coração e dar graça, Senhor, a Ti. Ó Deus, venha nesta tarde abençoar todas essas famílias, todos os Teus filhos que nos ouvem, com a gratidão da Tua palavra, Senhor. Cura, Senhor, os que estão enfermos, Senhor, no leito de dor, de sofrimento, aqueles que estão, Senhor, sobre perturbações malignas. O demônio tem tentado afrontar essas pessoas nos seus lares, perturbando. O nome de Jesus tem poder. Sai agora toda doença, toda moléstia, toda praga, toda enfermidade, no nome de Jesus, seja retirado agora para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Dai a paz a esses lares, essas famílias, a glória do Teu nome seja exaltado, Senhor. Amém e amém. Nós vamos então para o bloco de apoio. E nós já voltamos já. Não saia daí, me aguarde aí, hein? É maravilhoso ouvir a voz de Deus sobre nossas vidas, principalmente quando nós estamos sem direção, tá certo? Então, quantas vezes... você já orou pedindo a Deus uma resposta e achou que não foi ouvido? Quantas vezes você já ficou duvidoso, fraquejou na fé? Você queria uma direção e parece que Deus não respondeu? Parece que Deus, Ele não faz aquilo que nós esperamos, da forma que nós esperamos. E... quando lemos a Bíblia, por exemplo, a gente fala: gente, Deus falou tanto com os homens do passado, por que não fala conosco? E de repente a gente se sente sozinho, amargurado e triste, né? Mas nós vamos ministrar essa palavra que hoje eu acredito que muitas dúvidas podem ser dissipadas da sua mente, do seu coração, e você voltar a ter uma fé viva, autêntica, e Deus, com certeza, Ele nunca te deixou só. Ele está com você. Vamos ler aqui o livro de Isaías, no capítulo
64 e o versículo 1 ao 9, que nos diz: Ah, se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Versículo 3, pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhos nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos, Senhor. Mas prosseguindo nós em nosso pecado, tu te irastes. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folha, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que chame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondestes de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa da nossa iniquidade. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres de constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos teu povo. Aleluia. O grande profeta Isaías, ele escreveu o livro de Isaías, e nesse capítulo, ele deixa claro aqui que Israel estava passando por grandes lutas, os inimigos estavam vencendo Israel, e parece que Deus não respondia mais a Israel. Então Isaías, ele faz esse compêndio, ele lança essas palavras para Israel, animando eles, deixando claro que Deus estava ouvindo eles, mas não poderiam agir, Deus não poderia tomar nenhuma iniciativa a favor deles, porque eles abandonaram o Senhor, seguindo a idolatria, a deuses a qual o homem faz com as suas mãos, e Deus então estava deixando claro a Israel que se eles recorressem a Deus, Deus voltaria a olhar para Israel. Isaías falava ao povo de Israel em uma época de extrema incerteza. Estavam dias sombrios naqueles momentos. Diante de toda a desobediência do seu povo, Israel pecara diante do Senhor, e eles agora, a iminência da derrota diante dos inimigos era certa, e tudo viria a ser um fracasso para Israel. Naquele momento, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é Isaías, ele tem o desejo de que todos nós ouçamos a palavra de Deus. E uma manifestação visível e estrondosa de Deus para que não tivesse nenhuma dúvida Israel de que Deus estava com eles. O texto acima é uma das últimas orações do profeta Isaías sobre o povo, e com ela nós aprendemos algumas coisas aqui importantíssimas para que nós possamos entender por que Deus não fala conosco. Deus, ele nos escuta, mas ele não pode responder mediante algumas agravantes que nós fazemos. Preste bem atenção. O primeiro tópico aqui é o seguinte: se há algum problema de comunicação entre nós e Deus, esse problema está em nós e não com ele. Diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. O grande problema está em nós. Nós afastamos de Deus e depois queremos que ele fale conosco. Ora, preste bem atenção. Você concordaria se eu pagasse uma conta sua que você deve e você honrasse outra pessoa como se ele tivesse pagado a conta? São assim o comportamento do ser humano. Ele tem a sua entidade que aprendeu pela tradição religiosa. De repente Deus realiza um milagre na vida dele e ele coloca uma outra entidade a agradecimento a ela, como se tivesse mediado a situação. Gente, uma coisa nós precisamos entender como homens racionais nessa terra. Deus levantou homens para explicar a nós a palavra de Deus. Deus tem levantado homens magníficos para explicar para nós a palavra de Deus. Agora, é interessante que você entenda, e é fácil de você saber se este homem, ele realmente é um porta-voz de Deus.
Ele não prega o que vem dele, ele ensina o que está nesta palavra. Ele abre a sua visão, é como um limpador de para-brisa, é como um desembaçador de para-brisa. Ele abre a sua visão para você entender o projeto de Deus. Se eu estiver aqui, ou se eu estiver aqui, tentando passar para você uma mensagem da minha filosofia, da minha cabeça, da minha psicologia, dos meus paradigmas, dos meus conceitos, isso não é fé, isso é religiosidade. Israel caíra num grande fracasso. Deus aí vinha cobrindo todos os seus pecados e lutando para que Israel se convertesse ao Senhor. Mas sempre eles estavam voltando aos deuses estranhos, colocando eles como mediador. Olha, não existe outro mediador entre Deus e o homem senão Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Sabe, meus filhos, eu vou ser sincero para vocês, nesses 34 anos de fé que eu professo em Jesus Cristo, quantas batalhas o Senhor tem me levado a vencer. Quantas vezes o Senhor tem me escutado, quantas casas que eu cheguei, aonde o demônio estava sob possessão, havia pegado aquela pessoa, ela estava possessa. Estava realmente o demônio dentro daquela pessoa. Olha, não existe estudo, não existe nenhuma formação intelectual que tenha poder sobre isso. Não existe uma carteirinha que a pessoa diga que ele é pastor, que ele é um homem de Deus, que ele é membro de uma igreja, mostra para o demônio e fala, saia daí, e ele vai sair. Nesta hora precisa pessoas que ouçam Deus e que Deus fale com ela. Essa pessoa precisa ter uma intimidade com Deus para que esses demônios saiam. Porque se Deus não expulsar demônio, filho, então não sobra mais nada para ninguém, filho. Somente Ele tem o poder e a autoridade. E Ele não dá sua glória a ninguém. A glória do Senhor Ele não dá a outro, Ele não dá a ninguém, meu filho. Então, o texto que nós lemos aqui de Isaías deixa bem claro que nós estamos afastados de Deus. Você não tem ouvido Deus falar com você. Por quê? Quando é que você procura Deus? Você procura Deus quando ficou doente, quando alguém na família está doente, quando a morte ronda a família, nós vamos direto com Deus. Do contrário, seguimos nossos cacoetes religiosos. Seguimos nossas filosofias religiosas. Mas quando a coisa aperta, que o médico dá as incertezas e que as dúvidas batem dentro de nós e que a religião que professamos não dá a segurança da confiança da fé, aí partimos no objetivo para o Senhor. E aí, Deus então, Ele é o que para você, meu filho? Uma muleta. Por isso que eu sempre digo que a religião, ela faz os maiores ateístas. Ela passa a ser uma muleta para as pessoas. E aí quando resolve o problema e Deus faz o milagre, abandonamos Deus e voltamos às práticas antigas. Olha, Deus está se cansando disso, gente. E aqui está a prova de que Israel, o Senhor começou a abandonar Israel, porque Israel se distanciara de Deus. Eu quero te lembrar que a palavra morte no original, ela significa separação. Quando Adão e Eva pecou, por exemplo, o Senhor disse, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E eles morreram? Não, eles comeram do fruto e não morreu. Mas morreram. De que, o que houve? A palavra morte é separação. Deus diz, olha, o dia que vocês me desobedecerem, haverá uma separação entre mim e vocês. É isso que nós temos que entender na palavra. O dia que vocês desobedecerem a palavra de Deus, o fruto, a fruta, não interessa. O negócio era entre Deus e a sua palavra. Não coma, poderia ter sido um limão azedo, amargo. Olha, não toque nesse limão para comer ele. Você pode pôr a mão, você pode olhar, você pode até desejar ele, mas comer não. Porque o dia que você fizer, você realmente me desrespeitou, me desonrou e eu estou te abandonando. Haverá uma separação entre nós. E assim aconteceu. Adão e Eva teve que ser expulso, distante do Senhor, não se relacionava mais com Deus, não buscava mais o Senhor, não tinha mais intimidade com Deus. E não é diferente da nossa geração. A cada geração, o homem e a mulher está se distanciando de Deus através da busca pela felicidade, através dos caminhos que nós criamos com os desejos e intentos carnais. Deus é espírito, gente. E Ele quer ser adorado em espírito. Isso que nós precisamos entender. O problema, ele está realmente crivado em nós. Somos nós os falhos, não é Deus. Veja o que Isaías diz no versículo 6. Somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Ô meu irmão, o que você está querendo matar a fome de alguém para chamar a atenção de Deus, para te ouvir? Que isso, meu filho? Isso é uma obrigação. O que você está querendo fazer penitências,
fazer sofrimentos, flagelar sua carne, seu corpo, para chamar a atenção de Deus. Isso Jesus já fez. Ele olha para Jesus, ele não olha para as minhas penitências. Eu sou um penitente. Preste atenção, eu e você somos um penitente quando nós aceitamos a penitência de Jesus. Tá certo? Se nós não aceitarmos a penitência de Jesus, que foi feita por nós, não adianta você querer fazer a sua. Olha, presta atenção, meu irmão. Jesus, ele pagou o alto preço para nos salvar. Como pode eu querer fazer? Então, todos os nossos projetos de justiça que nós criamos, vou ser sincero, né? Você pode perdoar uma pessoa, mas você não pode tirar a mágoa do seu coração. Isso é fruto do Espírito. Quando a Bíblia diz os frutos do Espírito, é aquele que te leva a perdoar uma pessoa e tirar a mágoa ou o ressentimento que está dentro do seu coração. Aí você está cooperando com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, imagine se Deus guardasse ressentimento sobre nós. Quando ele vê que você está mudando e convertendo e vindo a Ele, e que começa a ter uma mudança de vida, Deus, ele realmente abre o espaço para você. Imagina se ele fosse como eu e você guardar mágoas e ressentimentos. Mas quando entra o fruto do Espírito em nós, o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence dos erros praticados, então nós tiramos as mágoas do coração, elas desaparecem, porque só o Espírito Santo consegue fazer isso. Então veja bem aqui, Isaías está dizendo o seguinte: todos nós somos imundos. A nossa justiça é como imundícia diante de Deus. Murchamos como folha. Isso quer dizer, vamos nos tornando secos. A relatividade de Deus para conosco se torna distante. Então, como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. É isso aí. O que diz o Salmo primeiro? O ímpio é como a moinha que o vento espalha. Vento na Bíblia, quando se fala em vento, está falando em guerras. Quando a Bíblia diz lá, o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Então, a batalha que o diabo arma contra mim e você nos leva para longe do Senhor, porque Satanás quer se passar na nossa vida como se fosse Deus. Deus. Quantas vezes você fez lá o seu pedido lá para sair aquele problema da sua vida e o demônio se retirou? Para que você pensasse que Deus te ouviu, para você continuar com os seus meros pecados e com suas atitudes pecaminosas, achando que você não precisa mudar de atitude de vida. Deus te ouviu, mas foi o diabo que afastou a batalha. Ele afrouxou a guerra contra você. Quando o propósito de Deus ele é de nos transformar de dentro para fora, Deus cria um relacionamento tão ativo para conosco que nós sentimos Deus. Eu não posso ver Deus, mas eu sinto Ele. Você já viu dor de dente? Mas você sentiu ela. Tá aí, filho. Então, Deus, Ele não é como uma dor, mas Ele é como algo muito agradável, muito atrativo, que quando Ele entra na nossa vida, porque nós convidamos, Ele começa a mudar a nossa trajetória de felicidade, de alegria, de paz. Somos pessoas totalmente diferentes. Talvez seja loucura para você o que eu estou pregando aqui. Pastor, jamais alguém consegue viver isso que o senhor está pregando. Jesus, ele atribuiu e nos ajudou com este ensino. Ele disse assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós não conseguimos fazer, porque as nossas justiças não alcançam esse mérito, mas Deus nos ajudará. No versículo 7, Isaías diz o seguinte, não há ninguém que clame pelo teu nome e que anime a apegar-te a ti, pois escondestes de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Lembre bem, meu filho, olha, a iniquidade essa palavra no original, ela significa direito a todo custo. O que é direito a todo custo? Você não tinha direito, mas você conseguiu o direito. E eu quero te lembrar que o direito de um homem começa quando o do outro termina. Você não pode adquirir um direito porque criaram uma lei e você agora passou a ter direito. Isso não existe. Até porque, se criaram um direito para você, e esse direito para você, ele é um direito errado, então está afligindo ou está infringindo direitos de outras pessoas, que são direitos delas. Nós vamos entender isso, filho. Como é que cria um direito para você? O direito, né, como temos aí, a pessoa réu primário, não fica preso. Como é que cria esse direito para você matar pessoas? Ué, que direito é esse, ué? Esse direito fere o meu direito que eu não quero matar. Como é que você tem esse? Então isso é iniquidade. Isso é iniquidade.
que é iniquidade? Direitos que você não deveria ter, mas você tem. E aí você atribui esses direitos e começa a agir dentro de uma sociedade. Ilegalmente, diante das leis de Deus, porque as leis dos homens seriam justas se elas andassem com o direito de Deus. Quando as leis de Deus estiverem juntas com as leis dos homens, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, vou ser sincero, não precisa criar uma lei para mim não espancar minha filha, meu neto. Não precisa criar essa lei, ué. Jamais eu vou fazer isso. Agora, corrigir meus filhos, eu vou. Se pó, você torce ele enquanto é verde. Depois que tiver seco, meu irmão, aí o que acontece por eles, matam, né? Então nós temos que entender que Deus, Ele quer relacionar conosco. Mas para que se relacione conosco, nós precisamos criar os caminhos viabilizados para que Ele possa vir ter conosco. Por que Jesus, quando Ele veio, Ele chamou João Batista para que viesse aplanar o caminho para Ele? O que é isso, pastor? Antigamente, quando um rei viajava de uma extremidade à outra, ele mandava os tapa-buracos na frente. Então ia uma equipe de homens, de escravos, de servos, tapando os buracos para que a carroça do rei, a carruagem do rei, não desse sulavanco. Então esses homens eram chamados de tapas-buracos. Por isso que a Bíblia diz que João, aquele João que vestia roupa de pelo de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, apareceu do nada, do deserto, e ele veio para aplanar o caminho de Jesus. Qual era a pregação dele? Existem dois estilos de pregação: o dom de queruso e o dom de matureio. Quando você estuda isso na teologia para fazer a homília, né? Então você estuda o dom de queruso e o dom de matureio. O que é o dom de queruso? O dom de queruso é pregar aqui, revelando para você a sua vida sem que eu saiba dela. O dom de matureio é pregar xingando. Você está brincando, pastor? Ué. Diz que João Batista pregava xingando. Que jeito que ele pregava xingando, pastor? Ele chegava: raça de víboras, filhos do diabo, convertei-vos, arrependei-vos. Não venham aqui tomar um banho no rio dizendo que vocês foram batizados. Produza frutos pelo Espírito de Deus, frutos de transformação, frutos de mudanças de vida. João Batista pregava isso. Era o dom de matureio, pregar xingando. Diz que quando os soldados romanos vieram até ele e queria batizar, ele disse: pare de roubar, contente com o seu soldo, não fique extorquindo as pessoas e arrancando dinheiro delas, e arrependam-se dos seus pecados. Batismo não é tomar um banho. Batismo é uma aliança com Deus, é um símbolo da morte e da ressurreição. A palavra batom significa mergulho. Quando nós mergulhamos uma pessoa na água, é como se ela estivesse morta, sendo enterrada. E quando retiramos ela da água, é como se ressurgisse um novo homem, uma nova mulher, para viver em Cristo Jesus. Isso é batismo, batom. Bom, Isaías então ele diz aqui o seguinte, que as pessoas vão se distanciando pelas suas iniquidades. Isaías já tinha dito isso antes, muito antes. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e os seus ouvidos estão surdos que não possa ouvir. Mas olha o que ele diz aqui: mas as suas maldades separam você de Deus. Ei, meu filho, peraí, meu filho, você vive o dia inteiro aí xingando na sua casa, chamando o diabo. Você está pensando que palavrão é o quê, meu filho? As pessoas às vezes falam palavrão, não sabem nem o que está falando. Quando você fala essa casa é uma desgraça, você sabe o que você está falando? Você tem noção do que você está falando? Quando você diz que essa casa ela é uma desgraça, você está dizendo essa casa não merece o favor de Deus. Porque a palavra graça, ela significa favor que eu não mereço e que Deus quer me dar. Mas quando você fala desgraça, você está dizendo esse lugar não merece o favor de Deus. O que você está chamando para lá? O demônio para dentro da sua casa. É você que chama ele, não é Deus que libera ele para entrar na sua casa. Somos nós que chamamos ele. Então, o nosso pecado separa e fecha os ouvidos de Deus. Porque nós só abrimos a boca para falar bandalheiras, só abrimos a boca. Olha, nós estamos diante de uma geração, meu filho, que não dá para conversar mais. As pessoas pegam frutas e fazem objetos de sensualidade. As pessoas só sabem contar piadas de sexualidade, de transas sexuais. Olha, que é isso, gente? As pessoas perderam o sentido da vida. A vida parece que é sexo e dinheiro. Ô, gente, tem muita coisa boa na vida, gente. Vamos acordar para a vida, gente. Então tá aqui. Deus não pode nos ouvir, porque a nossa boca se tornou uma fossa. Ela se tornou um reduto de esgoto que é insuportável aos ouvidos de Deus.
Os seus pecados escondem você do rosto dele. Isaías 59, 1 e 2. Pode ler aí. Pode ler na Bíblia, tradução católica, espírita. Pode ler aí. É isso aqui. Não se muda. Isso aqui é tradução original, filho. Dos papiros originais. Tá certo? Ele esconde o rosto deles. E por isso, ele não nos ouvirá. Então, é maravilhoso quando você fala assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Isso é maravilhoso. Claro que Deus quer falar com você. Mas você já reconheceu dos seus estados pecaminosos, das suas atitudes pecaminosas, da sua vida pecaminosa? Porque Deus, quando você diz que você quer ouvir a voz dele, a primeira coisa que Deus faz é se preparar para falar com você. Mas quando ele olha em você, ele vê uma rede de esgoto das mais horríveis, de uma podridão, e sabe, que o odor tem que tampar o nariz, dá até náuseas. Então Deus olha essa fossa medíocre e Deus diz, o que eu vou falar para um esgoto morto? Mas quando você para e diz, Senhor, está aqui, uma pessoa morta, uma pessoa que não tem mais condição do Senhor tratar com ela, mas o Senhor, como fez aqueles ossos lá do vale de ossos secos lá de Joel, o Senhor fez restabelecer, então o Senhor pode também restabelecer a minha vida. Então Deus, opa, agora eu estou ouvindo alguém falar comigo. Está reconhecendo o seu estado pecaminoso. Sabe, meus filhos, sabe por que o nosso sistema carcerário, ele não muda? A falha está exatamente onde? A falha está numa política séria para que fizesse com que os penitentes que estão na penitenciária, porque penitenciária é uma palavra penitentes, tá certo? Onde estão a penitenciária, estão os penitentes. Quem são os penitentes? Que estão passando por um flagelamento psicológico, humano, para que ele possa entender que o que ele está fazendo ali é para pagar o crime que ele praticou numa sociedade. Ele nunca reconhece isso. Lá ele se torna um criminoso pior. Por quê? Porque o sistema falta uma política sábia para integrá-lo novamente à sociedade. Quando nós estamos aqui fora e que nós começamos a praticar atos que desagradam a Deus, nós precisamos ser penitentes. Penitentes de que forma? No arrependimento. Não é pegar uma cruz, tacar na costa, sair carregando, não é você pegar um chicote e bater no seu corpo, não é ajoelhar sobre pregos, não é você arrancar a roupa e ficar no sol. Não é isso que Deus quer. Esse sofrimento humano, corporal, Jesus já fez. O que Deus espera de mim e de você é uma mente agora que reconheça o estado pecaminoso. Por que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra? Porque aquele povo arrependeu-se. Não foi porque deitou no saco, na cinza, rasgou a roupa, não foi isso. Eles reconheceram seu estado pecaminoso. É isso que Deus quer de nós. Seu ouvido volta a abrir, e os seus olhos voltam a nos ver, tá certo? Segundo, apesar do nosso pecado, ele ainda quer nos moldar. Então, o segundo tópico aqui, eu quero tratar com você, deixa eu ver meu tempo aqui. O segundo tópico que eu quero tratar com você é o seguinte, presta atenção. A partir do momento que você vem a Deus agora, recorrendo a Ele com suas lutas para ouvir a voz dEle, Deus precisa trabalhar em você. Sabe, uma certa vez o garoto estava com um índio em São Paulo, e andando com aquele índio em São Paulo, em dado momento o garoto falou assim, o paulistano disse, olha, caiu uma moeda no chão. O índio falou, o quê? Eu falei, caiu uma moeda no chão. Aí o índio falou assim, não, eu não escutei não. Ele falou, mas eu escutei. Aí, em dado momento, eles estavam naquele trânsito infernal, parado, de repente o índio olhou e falou assim, olha, tem um grilo cantando. Aí o rapaz falou, grilo? Você tá maluco? Ele falou, não, tem um grilo cantando, e carro passando, e aquela barulheira. Ele falou, não, tem um grilo cantando ali. Aí foram lá, o grilo cantando lá. O índio, acostumado com a selva, ele fica atento às questões naturais. O garoto da cidade grande, o negócio é dinheiro, o barulho é dinheiro. Caiu moeda, o cara sabe que caiu moeda. O habitat onde se vive faz as pessoas ser como elas são. Como Deus vai falar com você? Quando alguém começa no seu trabalho, na rua, na sua casa ou até mesmo na televisão, falar uma palavra de verdade que começa a mexer com você, você diz que não quer ouvir. Mas se eu estivesse aqui contando uma piada nojenta de sexo, depravada, você estaria dando risada e achando bom. Aí você queria ouvir, porque você vive nesse habitat. Sua carne tem prazer nisso. Aí minha palavra está fora do contexto para você. Mas hoje, que bênção, você sentou aí, está me ouvindo. Que Deus possa falar com você hoje. Que Deus possa tratar com a sua vida hoje. Bom,
O segundo tópico aqui então diz o seguinte: apesar dos nossos pecados, a palavra pecado significa errar o alvo. Se nossas atitudes deixam os demônios felizes, Deus está triste. Pecado. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Sabe quando você pega lá, compra umas ações na bolsa lá para ganhar dinheiro e o negócio despenca e você perde? É, mais ou menos por aí. Você tem tido atitudes, você tem falado e agido de certa forma que os demônios estão batendo palma no inferno. Estão todos felizes. Não precisa nem trabalhar contra você mais. Você já... Olha, porque tem pessoa que é o seguinte, não é ele que pega o diabo, né? Aliás, tem pessoas que não é o diabo que pega ele, é ele que corre atrás do diabo para pegar ele. Ele vê o diabo e fala: vem cá, diabo, eu vou pegar você. Você tá doido, meu irmão? Agora, meu filho, nós temos que entender o seguinte: a quem o diabo quer tragar? Aqueles que não fazem a vontade dele. E ele não tem poder sobre mim e você. A partir do momento que nós fechamos com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus, acabou, meu irmão. Não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno que entra na nossa vida. Não tem, meu irmão. É uma questão de escolha. E nós somos o que nós escolhemos. Então veja bem, apesar dessa separação causada pelo pecado, Deus ainda nos ama e Ele ainda quer moldar de acordo com a sua vontade. Então, a partir do momento quando eu reconheço que eu sou uma pessoa pecadora, errada, e que à medida em que eu estou tratando com a sociedade, com as pessoas à minha volta, eu quero achar que isso é justiça, então Deus, Ele nos abandona. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pessoas que erramos, que colocamos em fracasso talvez a nossa palavra, a nossa atitude, então Deus, Ele sabendo que nós reconhecemos isso, Ele se aproxima de nós. Então Ele vai criar um molde, Ele vai trabalhar agora na minha vida e na sua. Precisa ver se você aguenta. Mais na frente aqui, se nós chegarmos ao terceiro tópico, você vai deparar com Jeremias, onde ele é chamado pelo Senhor para descer à casa do oleiro. O oleiro maçando aquele barro para poder fazer um vaso. Quando ele está fazendo o que está na mão dele, o vaso quebra. Ele pega aquele vaso, aquele barro que quebrou, ele pega tudo aquilo, junta a massa de novo e torna a fazer outro vaso. Muitas das vezes Deus quebra nós, porque Ele quer quebrar o seu eu, o seu ego, sua soberba, nossa soberba. Ele então quer dar um molde da forma que Ele quer nos fazer. Porque quando Deus nos faz da forma que Ele quer, o diabo não tem como entrar e possuir este vaso. Porque ele é feitura por Deus e trabalhado por Deus para uso próprio de Deus. Então não vai ter como o diabo usar esse vaso. Se ele levar esse vaso para o inferno, vai dar um trabalhão lá, porque ele é um vaso que Deus preparou para ornar a glória dele. Então é importante que você entenda que Deus, quando Ele está moldando você e eu, vai doer um pouco. Vai doer um pouquinho. Mas faz parte. Você já percebeu que a anestesia ela foi criada porque antigamente os médicos pegavam, embebedavam as pessoas, né? E às vezes até davam uma pancada na cabeça para desmaiar. Às vezes matava a pessoa antes de fazer os pontos. Era assim na antiguidade. Graças inventaram a anestesia. Então, Deus, Ele não trabalha com anestesia. Ele quer que você esteja sóbrio. Quando Jesus esteve naquela cruz, diz que eles quiseram dar para Ele, naquela cana, com aquele isopo, eles quiseram dar um lampejo de misericórdia para Cristo, que era beber aquela água com fel. Tinha ali uma droga que amortizava a dor do crucificando. Jesus não quis beber. Jesus quis ficar lúcido e aproveitar todo aquele momento do sofrimento, para que mediasse entre eu e você, para que quando Deus fosse nos moldar, o nosso sofrimento fosse bem menor do que o dele. Jamais igualará ao dele. Pode ter certeza. Os mártires que morreram para seguir a Jesus, não foi os seus sofrimentos que os salvou, mas eles foram mártires porque eles honraram o Senhor até o final. Quanto ao processo da sua salvação, já estava feito lá atrás, pelo processo que Cristo realizou em suas vidas. Tá certo? É isso que o profeta quer dizer quando ele afirma: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras da Tua mão. No versículo 8 de Isaías 64. Essa mensagem
ela é feita lá por Jeremias, né? Quando Jeremias, ele realmente é tratado pelo Senhor no capítulo 18, Jeremias, ele passa por esse processo ao ver o vaso sendo trabalhado nas mãos de Deus. Então, se você quebrou nas mãos do demônio, veja bem, um dia o demônio te pegou e quebrou você. Você era um vaso feito pelas mãos de Deus, você está aí me ouvindo agora. Você foi um pregador da palavra de Deus. Você foi uma pessoa que Deus já te usou muito para falar da palavra dele. E por que hoje você está quebrado? O diabo fez essa moinha de você. Venha para as mãos do oleiro, venha para a mão de Jesus. Ele pode restaurar este vaso. Tá certo? E Deus, ele te ama. Ele tem prazer ainda na sua vida. Se você ainda não saiu dessa terra, há esperança para você. Será que há para mim, pastor? Em nome de Jesus, ainda há esperança para você. Jesus te ama. Não é dinheiro que vai restabelecer essa aliança de fé. Não é religião que vai estabelecer isso. Mas o que vai estabelecer isso é esta palavra. Você fazer uma aliança com esta palavra. Porque o que nos salva é esta palavra. Agora, não venha com esse papo, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ora, vou ser sincero, isso aí é uma coisa muito clara. Agora, o levantar de Deus é aquele levantar que nunca mais você vai cair. Se você vive como cai, meu irmão, que Deus é esse então que está na sua vida, filho? Deus me levantou há 34 anos atrás. Nunca mais eu me prostrei. Sempre estive de pé diante do Senhor para ouvir a sua voz. E a Ele toda honra e toda glória, aleluia. Louvado seja o teu nome. Bom, Deus pode nos moldar assim como o oleiro, ele molda o barro nas suas mãos. É assim que Deus age. Esse processo de ser moldado por Deus não é nada fácil, hein? Eu vou ser sincero para você que eu ainda sou um vasinho na mão dele passando pela moenda, filho. De vez em quando ele dá uma moedinha, filho. Ô Silas, você é meu? Sou, Senhor. Então, opa, muda aqui, filho. É isso aí, meu filhinho. Isso é um projeto dele. Agora, duro, meu irmão, é quando você é moído pelo diabo. Aí o trem é feio, meu irmão. Porque ele veio roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio trazer uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Jesus não veio destruir não, filho. Ele veio construir. Deus, quando fez este mundo, do nada ele o fez. Jesus, quando esteve aqui, usou o que o Pai fez. Ele multiplicou pães, ele multiplicou peixe. Ele não fez do nada. Ele fez o que o Pai já havia usado. Então, nós, como homens de Deus, nós temos que usar este evangelho para moldar as pessoas. Eu não posso usar outra ferramenta. Eu não posso usar outro processo. Eu não posso usar outra doutrina, a não ser a de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Vamos aqui, olha, vai dar para nós chegar ao terceiro tópico, hein? Vai dar para nós chegar, puxa vida, que coisa boa. Então vamos lá. Mesmo que nós não vejamos no momento o que Deus está fazendo, temos um Deus que está trabalhando em nosso favor. Basta que você entenda isso. Pode parecer que Deus não está falando conosco, mas Ele está agindo ao nosso favor quando fazemos a sua vontade. Ele está agindo conosco. Meu irmão, já levei cada sulavanco na vida, que Deus, olha, Ciro, eu vou dar uma sacudida em você, rapaz. Vou te dar uma balançada, filho. Meu irmão. E dói, filho, o negócio não é fácil. Nesse capítulo, Isaías, ele está falando de um versículo que é o mais inspirado do seu ministério. Desde os tempos antigos, quando ele fala no versículo 4, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Não existe outro Deus além do Senhor. Meus filhinhos, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Alguns anos atrás eu estive pregando numa cadeia no Carandiru, e tinha um moço que, segundo eles lá, já havia matado muitas pessoas. Aquele moço era um analfabeto. Eu dei uma Bíblia para ele, levou semanas para que ele pudesse pegar a Bíblia. Diz que ele sabia ler. Depois ele comprovou comigo que sabia ler. Não sabia escrever, mas sabia ler. Interessante aquilo. E o apelido daquele moço era Fornalha. Um assassino terrível. Quando ele pegou a Bíblia, que eu fui passando no corredor, 17 portas fechavam atrás de mim, ele disse: Pastor Silas, eu queria ouvir o sermão hoje.
Ele não falava com ninguém. Celas que colocaram ele com outros detentos, ele matava. Era complicada a vida do Fornalha. Não me lembro o nome dele, não gosto de falar apelido das pessoas, mas eu lembro do apelido dele, que quando falava no Fornalha, dentro do Carandiru, era complicado. E eu peguei com o carcereiro e falei, olha, por favor, deixa ele conosco lá hoje. Negativo. Eu falei, então nem eu vou pregar. Ele falou, não, mas eles estão te esperando. Eu falei, não vou. Eu falei, eu quero falar com o delegado. E voltamos lá, e aí foi uma luta, perdi um pouco de tempo, aquela luta toda. Bom, aí conseguimos. Ele falou assim, você então vá para lá, para o pátio, vai com os presos que estão tomando sol, e eu vou mandar ele para lá com você. Em dado momento, eu pregando de costa para a porta que entrava, né, no banho de sol, chegava a ter, às vezes, 6.000, 7.000 detentos no banho de sol, ali quando nós íamos ministrar. Eram alas separadas, mas eles ajuntavam porque nós estávamos ali ministrando. Eu novo, jovem, iniciando a minha vida espiritual, quando eu vi o Fornalha vem chegando todo acorrentado, amarrado, ouviu a palavra, quando eu fiz o apelo para aceitar a Cristo como Salvador, ele rendeu-se a Cristo. Depois de uma conversa formal, ele pegou aquela Bíblia e disse, Silas, se eu conhecesse essa palavra, eu não teria sido o homem que eu fui. Às vezes nós questionamos uma pessoa o seguinte, se uma pessoa chegou para mim, pastor, a sua igreja é cheia de ex-drogado, ex-traficante, ex-prostituta. Eu falei, e aí, o que tem? Isso é muito feio, né? Eu falei, então, qual é a sua religião? Aí ele falou, não. Eu falei, e a sua, que tem lá prostituta assumida, traficante assumido, bandido assumido, tá lá dentro e não muda? Aqui pelo menos são ex. Então, quando as pessoas conhecem essa palavra, eles são transformados por essa verdade. Somente essa verdade pode transformar uma pessoa. Religião, pessoas não transformam pessoas. Você pode olhar para a minha vida e tirar um bom exemplo de vida, abençoado, porque essa palavra teve efeito na minha vida. Mas eu não sou dono da transformação. É esta palavra, é Jesus, o Espírito Santo e Deus, que pode transformar. Então, ao longo do tempo, aquele moço passou a ser um pregador e um orador ali dentro junto comigo. Quando eu me lembro disso, eu imagino o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Como Deus pode transformar a vida das pessoas. Como Jesus pode entrar na vida das pessoas e elas serem totalmente transformadas. Lembrando, você que está aí no presídio, eu recebi a sua carta. Me aguarde um tempo, já até conversei com a juíza, vou procurar aí a direção do presídio, estarei te visitando aí, Alcides. Um abraço especial, Alcides, para você, filho. Que Deus te abençoe. Vamos em frente, estou junto com você, estou orando por você, meu filho. Lembrei aqui agora. Ao Senhor toda honra, toda glória. Ao Senhor todo poder, exaltado seja Ele para sempre. Quem somos nós? Somos pó. O que somos nós? Nada. Mas com Deus somos imbatíveis. Com Deus venceremos todas as batalhas. Então, quando Isaías ele dizia isso aqui, ele estava pedindo que nós não se curvasse a nenhum outro tipo de entidade, somente a Ele. E eu reconheço o Senhor como soberano absoluto. Ele é o Senhor de toda a criação. A Ele toda a honra, toda a glória. A Ele para sempre. Tome essa promessa dessa palavra para você. Tome posse dessa palavra para você. Eu lhe confesso que, como pastor, mediante o que eu tenho enfrentado nesses anos de ministério, enfrentei favelas com pessoas me ameaçando de morte porque eu pregava o evangelho e pregava contra o tráfico de droga. Enfrentei donos de botecos que eu pregava contra a bebida alcoólica, né? E fazer o quê? Esta é a verdade de Jesus. E encontrei na minha jornada casamentos destruídos, vidas destruídas. E a minha casa até hoje não é diferente. São poucas boas notícias que as pessoas gostam de dar para a gente. Quando eles estão bem, eles esquecem da gente, assim como esquece de Deus. Isso na minha vida eu acho que não é normal. Eu não quero glória para mim, mas pelo menos, pastor, agora está tudo em paz, está tudo bem, obrigado, as suas orações, o seu conselho, a palavra que o Senhor ministrou, mudou a minha vida, que bênção. Isso a gente quer ouvir, porque estamos vendo o evangelho fazer efeito. Mas as pessoas esquecem, como esquece de Deus, esquece também daquele que foi usado para levar a palavra. Não foi usado como mediador, como uma entidade que media entre Cristo e Deus, não, mas como a palavra. Então, existe o mediador entre a palavra? Existe, pastor. Existe, meu filho. Existe. Deus levantou homens e mulheres
como nós temos na nossa comunidade, mulheres ali que são uma bênção para ministrar. Então Deus levantou homens e mulheres que são iluminados para transportar para mim e para você a palavra de Deus e falar no nosso coração. Então, meu filho, eu quero que você entenda claramente que Deus, Ele não aceita que você coloque outro mediador, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não aceita que você dê um dízimo na igreja para você dizer que você vai ser abençoado por aquele dízimo. Não, você vai ser abençoado porque você reconhece que aquele lugar, aquele prédio, aquela estrutura onde se paga, tem o seu custo, você está contribuindo com aquilo. E pessoas estão sendo beneficiadas como você também. Tá certo? Mas você não está fazendo isso como um sacrifício e como um ato que possa Deus olhar para esse ato seu e dizer o seguinte: você vai ser salvo por isso. Não. Isso é uma graça diferente que Deus faz. Não é o nosso dinheiro que resolve o problema. O nosso problema diante dos homens é dinheiro, mas diante de Deus é fé, é devoção. Então, eu quero terminar aqui com você o seguinte: quando você achar que Deus está inacessível de você, lembre-se que a maior prova de Deus, Ele estendeu a mão até nós, trazendo o seu Filho para morrer na cruz por nós. Isso é o poderoso Senhor que o fez. E quem pode mudar isso? E ninguém pode tirar isso. E ninguém pode acrescentar isso. Como diz em Apocalipse, aquele que acrescentar será tirado da árvore da vida. E aquele que diminuir, o Senhor também o fará com que todas essas pragas caiam sobre eles. Então, filho, eu não posso nem acrescentar nem diminuir. O único mediador é Cristo Jesus. Tenho visto ao longo das minhas jornadas, né? Interessante, esse dia até eu disse na igreja, tem pessoas que não me consideram como pastor, mas o diabo me considera. Quantas vezes eu chego num lugar para expulsar um demônio e diz: não, o pastor Silas aqui não, nós não queremos ele aqui. Ah, demônio, você não gosta, então vai saindo que eu estou chegando. Vai saindo que eu estou chegando. Então, é maravilhoso quando pessoas, seres humanos, nos vê de uma forma como homens naturais. Satanás, uma entidade espiritual, um ser espiritual, me vê como um homem que Deus usa como instrumento dele para levar as boas novas. Como disse o grande salmista, né? Ó, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que este evangelho possa estar em você, viver em você, na bênção, na prática. Hoje nós temos um grande altar da oração na segunda-feira, estaremos lá, eu estou aqui ao vivo com você. Você está convidado para estar lá conosco. Nós temos essa semana toda, a igreja estará aberta em reuniões, em orações. Nós temos terça-feira uma aula de liderança, eu mesmo estarei ministrando. Estaremos ali ministrando oração e a aula de liderança. Também na quinta-feira a aula de liderança e oração. E temos na quarta-feira o nosso culto de ensino, na sexta-feira o culto de libertação, sábado o culto de jovens, domingo de manhã a escola dominical, onde estamos ministrando o Apocalipse, né? E no domingo à noite o grande culto com a família. Você está convidado? Um abraço do pastor Silas. Tchau, tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus. Pai querido, te louvamos, Senhor, por todas essas bênçãos, por todo esse milagre. Que esta palavra tenha poder e ação sobre a vida dos teus filhos. Fica com eles, dê uma semana de bênção, de paz aos comércios, Senhor. Abençoa essas lojas, os comerciantes, empresários, no nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, tchau.